Olá, gente! Eu tô aqui para falar um pouquinho do meu livro, Pelos Olhos de uma Conselheira Tutelar. Um livro que se propõe a trazer uma reflexão sobre o que é o Conselho Tutelar, mas também fala um pouquinho da minha experiência, essa grande parceria, vivida junto com a editora Ser Poeta, que me possibilitou e que abriu algumas portas. O meu livro que conseguiu chegar em tantos lugares, para tantas pessoas. Desde já agradeço. Agradeço a todo mundo que se dispôs a ler. O livro, Pelos Olhos de uma Conselheira Tutelar, faz parte de uma experiência que eu tive enquanto conselheira tutelar durante 4 anos, entre 2016 e 2020. Uma experiência única, incrível e que me faz refletir até hoje sobre tudo que eu vivenciei dentro do Conselho Tutelar. Então, é um livro muito especial para mim. É um livro que faz parte de um sonho, faz parte de uma construção feita com muito cuidado, com muita cautela. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que tem aqui dentro desse livro, até para despertar em vocês a vontade de adquiri-lo. Então, no primeiro momento, eu falo um pouquinho sobre a minha experiência, enquanto assistente social. É o meu primeiro contato com crianças e adolescentes. E nesse momento, esse meu primeiro contato, ele conta um pouquinho sobre a minha experiência enquanto assistente social no CREAS, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, meu primeiro emprego. Dentro do CREAS, eu pude ter contato com o Conselho Tutelar, um órgão de extrema importância para a rede, de vários diálogos existentes. E eu comecei a questionar esse contato, comecei a questionar a importância do Conselho Tutelar e foi despertando em mim interesse, mas o interesse entrava e saía, nada muito além, nada muito tão aprofundado por mim. Então, eu fui deixando, mas enquanto assistente social, sempre entrando em contato, alguns casos que chegavam pra gente, que a gente precisava, inclusive, estar vendo com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar aplicava as medidas e nós, enquanto CREAS, estávamos inseridos nessas medidas, e isso foi se construindo, até que eu saí do CREAS, depois de 1 ano, e veio a possibilidade de estar no Conselho Tutelar no meu município, em Moreno. E eu fui entrando cada vez mais nesse universo, pesquisando sobre. Foi quando eu me vi dentro, na disputa, e entrei para o Conselho Tutelar. E eu confesso que foi além das minhas expectativas, muito mais difícil do que eu imaginei, muito mais profundo do que eu indaguei, do que eu questionei. De fato, é um ambiente que requer muito de nós, é um ambiente que requer muita experiência, muito estudo e muita dedicação. O Conselho Tutelar, ele assume um papel imprescindível dentro da sociedade, e ele assume um papel imprescindível junto aos movimentos sociais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele promove a garantia de direitos, ele promove que aquela criança, que aquele adolescente, que não era vista como a criança, como sujeito, passe a ser visto. Essa criança que era invisibilizada, essa criança que não existia, e ela passa a ter acesso aos direitos. Mas o mais interessante dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente é porque ele não descarta a família, A família dessa criança, a família desse adolescente também vai precisar ser acompanhada, também tem medidas para essa família, e esse é o ponto mais interessante, porque assim como serviço social, assim como assistente social, eu preciso incluir a família nas minhas intervenções, enquanto totalidade, inserida no projeto ético-político. O Conselho Tutelar, em diálogo com as políticas públicas, também não descarta essa possibilidade. E aí, nesse primeiro momento, eu falo sobre a minha experiência como assistente social, o contato com essas crianças, e em seguida eu conto, através de uma historinha, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, uma experiência que eu tive enquanto assistente social, em uma visita técnica que eu fiz, e aí eu conto um pouquinho
sobre as situações de vulnerabilidade que essa família vivia, sobre as perdas que essa família tinha e como é que a gente, enquanto assistente social, precisa lidar com essas ausências, né? E aí eu falo também sobre a família reconstituída, que é um modelo de família que cada vez mais tem ganhado espaço, né? São famílias recasadas, reconstituídas, são famílias que eu tive muito contato enquanto assistente social e pude ver também no Conselho Tutelar. E os direitos garantidos a essas famílias precisam ser os mesmos garantidos às famílias nucleares. Então eu falo um pouquinho sobre isso, sobre a relação desses irmãos, né, que estão inseridos em uma família recasada. E eu falo um pouquinho sobre isso porque tanto tinha a minha experiência enquanto assistente social nesse modelo e como conselheira tutelar. Falo também da importância da família e a escola. E aí eu trago algumas citações importantes, eu discuto um pouquinho dentro de Marturano, de Loureiro, que são autores importantes para essa discussão. E eu falo dessa necessidade da gente estar trazendo essa família para a escola, da escola estar incluindo também a discussão da família. E, sobretudo, porque o próprio Estatuto vai falar sobre isso, né? Sobre a escola, o encaminhamento que essa escola precisa fazer, acionar o Conselho quando as suas tentativas forem esgotadas, né? O artigo 56 do Estatuto é muito claro em relação a isso. Então, a gente não pode descartar também a escola nesse debate. Eu fiz questão de trazer isso para o livro. E aí eu falo, tem uma parte que é bem interessante, que é a Política Nacional de Assistência, que fala: o reconhecimento da importância da família no contexto da vida social está explícito no artigo 226 da Constituição Federal do Brasil, quando declara que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, endossando assim o artigo 16 da Declaração dos Direitos Humanos, que traduz a família como sendo o núcleo natural e fundamental da sociedade e com direito à proteção da sociedade e do Estado. No Brasil, tal reconhecimento se reafirma nas legislações específicas da assistência social, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso e na própria Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, entre outras. Então, essas legislações, elas fazem parte de uma construção dentro de um contexto do que é essa família. Eu fiz questão de trazer isso também para o livro. Eu faço uma reflexão também de gênero, uma reflexão sobre o lugar dessa mulher enquanto chefe de família, a importância dos movimentos sociais também, com influência para o empoderamento dessas mulheres, né? E aí eu discuto isso porque a família monoparental, desde 2010, segundo o censo do IBGE, vem crescendo e esse modelo de família era o que mais chegava para mim, tanto no Conselho Tutelar como no CREAS. Eu não podia deixar de fora. Falo sobre o Conselho Tutelar, falo das atribuições do artigo 136, né? Quem é esse conselho e como a gente é confundido na sociedade, né? Como as nossas atribuições são confundidas, né? E aí eu conto a historinha aqui que aconteceu comigo enquanto conselheira, que tinha uma briga, né? Na Praça da Bandeira e o título Teve Briga? Chama o conselho, e é justamente isso, a ideia de que sempre que tem uma briga entre adolescentes, tanto na escola quanto na rua, é o conselho que vai apartar, porque se tem a ideia de que o conselho tutelar é um órgão de segurança pública, né? Quando na verdade a gente não é esse órgão de segurança pública, a gente está ali para zelar pelo cumprimento desses direitos de crianças e adolescentes. E uma conquista também que eu trago no meu livro, a criação do controle de dados na nossa gestão. A gente começou a produzir gráficos e encaminhar não só para o Conselho de Direito, né, que faz parte da elaboração de políticas públicas, mas também para o Ministério Público, Poder Judiciário, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Educação, enfim, a cidade ela recebia esses encaminhamentos e essa prática continuou mesmo depois da gente saindo do Conselho Tutelar. E quando esse controle de dados ele chegou como proposta, eu levei a proposta dos instrumentais,
porque eu compreendo que não tem como a gente saber como a cidade está se nós não temos dados estatísticos. Existe uma escritora, pesquisadora, o nome dela é Minayo, e ela vai falar que para o serviço social é de grande importância que nós tenhamos dados tanto qualitativos quanto quantitativos, porque os números, eles embasam a nossa discussão, as nossas hipóteses e aquilo que a gente aprofunda. Na pesquisa quantitativa, por ser muito objetiva, padronizada, por tabulação, por números, é mais fria, mas ela não é descartável. E na qualitativa, que é aprofundada, a gente leva em consideração as crenças, a religião, o sujeito como um todo. Mas quando a gente consegue unir, é justamente isso que Minayo vai dizer, que uma não é inimiga da outra, uma não é contra a outra, pelo contrário. Dentro do serviço social, a pesquisa Quanti Quali, ela é super bem-vinda, justamente porque uma complementa a outra. Então foi isso que eu quis trazer, após os levantamentos realizados de um controle, faz parte de um controle social, e essa é a importância das políticas públicas, fazer a discussão do aprofundamento, por que tanta violência sexual, por que tanto abuso, por que tanta negligência, e trazer para a rede poder fazer as intervenções que eram necessárias, porque quando eu cheguei no conselho, eu senti essa falta. Eu falo também sobre a intersetorialidade das políticas públicas, que é muito importante, às vezes um pouco utópico, um sonho, quando na verdade não é possível a gente ter um diálogo com as diversas políticas, com as diversas secretarias dentro do município, para poder proporcionar àquela criança, àquele adolescente, o acesso aos direitos. A criança que chega para mim, o adolescente que chega para mim, ele passou pela saúde, ele passou pela assistência, ele passou pela educação. Então a gente não tem como descartar o diálogo entre essas esferas. E aí eu falo um pouquinho também de uma forma mais... eu crio algumas histórias para manter o sigilo, e tem um título que é assim: eu já pago tua pensão, o que queres mais? E eu falo aí da relação de um adolescente com um pai que não queria pagar a pensão. Então, assim, são reflexões de não aguento mais, um adolescente que não aguentava mais a discussão entre o pai e a mãe, e as pessoas indo para o conselho resolver situações de família, de guarda, quando na verdade o conselho que está lá não resolve isso. E por fim, depois de alguns casos, eu falo dos movimentos sociais, da importância desses movimentos sociais, eu defendo a luta e a sociedade organizada, a gente não pode descartar isso. E falo um pouquinho das cores internas, que é um texto que surgiu durante o meu mestrado. Eu fiz o mestrado em Psicologia Clínica, e ele surge em um momento que eu reflito sobre o ser humano, sobre aquilo que o ser humano tem, como é que ele enxerga o mundo, como é que ele enxerga a sociedade. Então o livro está pautado nessas histórias, tanto pessoais quanto do próprio órgão, do conselho, e a minha defesa é justamente essa. E eu queria ler para vocês um pouquinho do que eu coloquei aqui no livro. Impulsionada pela vontade de tornar o Conselho Tutelar conhecido, decidi escrever. É muito comum escutarmos as mais variadas regras do que é de fato o Conselho Tutelar, mas dificilmente o Estatuto da Criança e do Adolescente é respeitado. Com 30 anos de existência, as atribuições do órgão ainda são ensinadas como se a lei tivesse sido criada agora. Por isso trago reflexões e uma perspectiva através do meu olhar do que acredito, na esperança de alcançar pessoas dispostas a aprender, na esperança de que crianças e adolescentes sejam, de uma vez por todas, prioridade absoluta. Nós não podemos permitir mais que crianças e adolescentes elas continuem sendo esquecidas e visibilizadas, mortas, exploradas, maltratadas, excluídas.